Oi turma, aqui professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas e junto com o canal do professor Marcos Aba Matemática, continuamos o nosso estudo pelas funções químicas. Nós já vimos nos vídeos anteriores a função ácido, a função base, a função sal. Vamos para a função óxido, vamos lá? Os óxidos são compostos binários, isto é, formados por dois elementos químicos em que o oxigênio combina-se com apenas um outro elemento qualquer de menor eletronegatividade. E aqui a gente já tem a nossa primeira exceção, que diz o seguinte, que a maior eletronegatividade do flúor faz com que o seu composto com oxigênio não seja considerado um óxido. Então, o flúor é a exceção aqui dos óxidos. E a fórmula, a gente vai ver que é bem simples. Eu tenho um elemento, normalmente o elemento metálico ou não metálico, ligado ao oxigênio. O NOx desse elemento vai sempre vir aqui para baixo do oxigênio e o NOx do oxigênio é fixo, 2-, e este 2 vai vir aqui como índice do nosso elemento que está acompanhando o óxido para formar então esse nosso composto. A nomenclatura também é muito fácil. A regra geral diz o seguinte: vai ter um prefixo que depende do número de óxidos que eu tenho. Aí vem óxido de, o prefixo, que também depende do número de elementos que eu tenho, e o nome do elemento. Então aqui nós temos um carbono e um oxigênio. Um é monóxido de monocarbono. Aqui nós temos 2 nitrogênios e 5 oxigênios. Então, 5 é pentóxido de 2 de nitrogênio. 2 fósforos, 3 oxigênios. De 3, trióxido de, que vem aqui do 2, de fósforo. E a água, o nome dela, o nome oficial é monóxido de dihidrogênio, tá? Então, nós popularmente conhecemos como água, mas pela regra da nomenclatura, a água é o monóxido de dihidrogênio. Agora, quando nós temos metais, quando o elemento tem NOx fixo, é somente o óxido mais o nome do elemento. Mas se esse elemento tem NOx variado, é o óxido mais o nome do elemento e a sua valência. Então, olha como é fácil. O sódio, ele tem NOx fixo, certo? Então, vai ser somente óxido de sódio, né? O NOx mais vem um para cá. Alumínio também tem NOx fixo. Então, fica óxido de alumínio. O ferro tem 2 NOx, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Nesse caso aqui, ó, oxigênio é sempre menos 2. Então, se eu não tenho ninguém aqui embaixo, é porque eu tenho 2 do ferro e 2 do oxigênio. Fazendo a fórmula mínima, divido os 2 por 2, dá 1 e 1. Então, esse ferro aqui, ó, ele é mais 2 com menos 2 oxigênio dá 0. Óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. E aqui, então, esse 3 veio aqui de cima. Esse 2 também veio aqui do oxigênio. Então, esse 3 é o NOx do ferro. Óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Os óxidos, eles podem ter caráter ácido ou básico. Então, quando os óxidos são formados com oxigênio mais os elementos do grupo 1 e 2, eles formam óxidos básicos. Se for formado com os elementos com NOx maior ou igual a mais 4, são os óxidos ácidos. E neste intervalo nós temos os anfóteros. Então, olha só, quando eu tenho um óxido básico mais água reagindo, eu vou formar uma base. Quando eu tenho um óxido básico mais um ácido como reagentes, eu vou formar sal e água. Se eu tenho um óxido ácido reagindo com água, eu vou formar ácido. E se eu tenho um óxido ácido reagindo com uma base, eu vou formar também sal e água.
tá? Então, quando os óxidos reagem com ácido ou com base, eles formam sal e água. Se ele já é um óxido ácido, ele continua formando ácido. E se ele já for um óxido básico, reagindo com a água, também continua sendo uma base. Óxidos duplos ou mistos são óxidos que, quando aquecidos, originam dois outros óxidos. Então, a fórmula deles é o metal com o índice 3 e o oxigênio com o índice 4. Fazem parte deste grupo dos metais, ferro, chumbo e manganês. Então, olha só, o ferro 3, oxigênio 4. Ele vai formar mais dois ferros, o óxido ferroso e o óxido férrico. E aí, nessa turma, nós temos mais estes dois aqui. Os peróxidos, eles são formados por metais alcalinos, alcalinos terrosos e hidrogênio. E possuem oxigênio com NOx -1. Então, aqui é um outro caso quando nós mudamos o NOx do oxigênio. Em geral, os óxidos têm oxigênio com NOx -2 ou 2-. Somente nos peróxidos o oxigênio vai ter NOx -1. Então, olha aqui, o que acontece? Nós temos aqui o M, são os metais alcalinos. 2, oxigênio 2. E aqui você não vai simplificar para ter a fórmula mínima, tá? Porque esta é a fórmula mínima, por causa deste NOx do oxigênio. E aqui, quando são alcalinos terrosos, então é o metal e o oxigênio com o índice 2, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. E o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada. É um agente oxidante e bactericida, tá? Aí nós temos aqui o peróxido de sódio e o peróxido de cálcio. Então, quando o NOx for do oxigênio for -1, a nomenclatura inclui o peróxido, que ela diz para nós que este oxigênio está com o NOx -1, ok? E agora nós temos os superóxidos. São formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos e possuem oxigênio com NOx -0,5. Então, olha só, o M é o meu alcalino, ele tem o índice 2 e o oxigênio com o índice 4. Ou o M, alcalinos terrosos, e o oxigênio com o índice 4. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos e a nomenclatura deles vai ficar superóxido de sódio e superóxido de cálcio. É poderoso, né? Os óxidos são muito usados no nosso cotidiano. Vamos conhecer aqui os mais comuns. O óxido de cálcio, que é a cal viva ou cal virgem, usada na agricultura, em acidentes com caminhões de ácido sulfúrico. Então, ele neutraliza esse ácido sulfúrico, né? O CO2, que é usado nos refrigerantes, né? Aquele gazinho do refrigerante. É o gás do efeito estufa, da chuva ácida em ambientes não poluídos e ausência de raios e relâmpagos. Por quê? Porque raios e relâmpagos fazem ele se separar. Em estado sólido, ele é denominado gelo seco, aquele dos efeitos especiais. O N2O, que é o monóxido de dinitrogênio, é o gás hilariante. Ele também é usado como anestésico. Normalmente nos filmes a gente vê a galera usando esse gás. O CO, monóxido de carbono, que é o poluente atmosférico formado na queima incompleta de combustíveis. NO2, eliminado pelos escapamentos de veículos, responsável pela chuva ácida em ambientes poluídos e formação de ozônio em baixa altitude. O SO2, que é eliminado pelas chaminés das fábricas, responsável também pela chuva ácida em ambientes poluídos. H2O2, o peróxido de hidrogênio, em solução aquosa é denominada água oxigenada. Aqui o Fe3O4, magnetita, pedra ímã natural, e o Pb3O4 é o zarcão, usado em pintura de fundo em estruturas metálicas. E assim nós encerramos a parte teórica dos óxidos. Bora fazer exercício para você praticar bastante. Mas antes, não esqueça de inscrever-se no meu canal Simples Assim Aulas e no canal do professor Marcos Aba Matemática. Até o próximo vídeo!